Gente, nesse vídeo eu queria conversar com vocês a respeito de casamento e ajudar a gente a entender uma das questões. Vocês vão entender aonde que eu quero chegar com isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, a gente tem Paulo falando a respeito da questão da sexualidade. Ele diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vos escreveram, é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Depois ele fala aqui embaixo a respeito da questão da sexualidade. Ele fala, olha, o sexo fora do casamento ele está errado, mas ele diz aqui assim, ó, se a pessoa, não consegue se controlar sexualmente, ele está falando, deve casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Então, quando ele trabalha, depois ele vai falar bastante coisa sobre casamento, mas uma coisa importante que ele vai falar aqui é que o sexo ele deve ser vivido dentro do casamento, entre o seu marido e a sua esposa, e essa é a única forma legítima da sexualidade humana ser vivida e ser explorada. A questão é que aí é onde eu queria chegar com vocês, é que a diferença de casamento para união estável. A união estável é suficiente para que a pessoa então case. Então, você simplesmente juntou com outra pessoa, isso já é considerado casamento? É muito importante que a gente entenda que casamento, ele tem, em cada cultura, em cada lugar do mundo, a sua própria maneira de ser ou de se configurar. Então, por exemplo, no Brasil, quando a gente fala sobre casamento, nós estamos falando de um documento civil que é registrado e emitido pelo cartório quando duas pessoas se juntam com a vontade inequívoca de formar família e de constituir família e de terem obrigações de fidelidade, de reciprocidade, de participação mútua nisso que está sendo formado, que é a família. No Brasil, isso acontece com casamento civil. Então, mas eu me juntei com uma pessoa e eu tinha tudo isso no meu coração. No Brasil, isso é união estável, não é casamento. Se você de fato tem isso no seu coração, então você casa com aquela pessoa. Por que é importante, inclusive, essa definição e essa diferenciação? Porque se você tem relação sexual com uma pessoa que não é seu marido, não é sua esposa, e você está em pecado porque você não está casado, significa que para você corrigir isso, ou você casa, ou você para de ter relação com aquela pessoa. Agora, quando você casa, você não tem mais, diante de Deus, na perspectiva bíblica, a possibilidade de descasar com aquela pessoa, separar, divorciar e casar de novo com uma próxima pessoa. A diferença do casamento para a união estável ou qualquer outro formato de relacionamento é esse compromisso máximo que duas pessoas assumem entre si de que nós estamos juntos, vamos construir essa família e estaremos juntos até que a morte nos separe. Então, se uma pessoa está em união estável com outra pessoa e eles resolvem separar, essa pessoa ou ambas as pessoas podem casar novamente ou casar efetivamente porque eles não estavam casados quando eles estavam em união estável. E justamente essa é uma das questões que muitas vezes dificulta o avanço do relacionamento, porque as pessoas falam assim, eu estou casado quando estão em união estável. Mas por que então não vai lá no cartório e formaliza isso no documento? Por trás dessa recusa do cartório está esse sentimento de que eu ainda posso voltar atrás se eu quiser. E essa é uma das grandes questões que demonstram na prática por que pessoas que estão em união estável recusam muitas vezes o casamento. Se união estável e casamento fosse a mesma coisa, não faria diferença nenhuma para a própria pessoa ir até o cartório e formalizar isso, não com uma certidão de união estável para poder regular a divisão de bens, mas com uma certidão de casamento para poder regular o desejo de compromisso eterno, até que a morte separe, pelo menos aqui na Terra, entre aquelas duas pessoas. O meu conselho para você é que se você vive em união estável, que você case, que você organize a sua vida, que você assuma o compromisso firme com a pessoa que você está junto e viva a sua vida sexual dentro desse compromisso
até que a morte os separe.